porque ele fez A Gente Cuida, surgiu de um bate-papo entre dois amigos, o Rochael, que é um grande amigo meu, e o pastor Tonasso, caminhando na praia do Rio de Janeiro e observando as bicicletas do Itaú. E eles começaram a pensar, poxa, por que a gente como igreja não está propondo alguma coisa desse tipo para as pessoas, simplesmente para se preocupar com a saúde delas, sem querer colocar uma mensagem atrelada a isso. Aí o Rochel ficou com essa ideia e um dia ele teve um sonho e no mesmo período assim, né, que ele teve o sonho daquela semana, eu estava orando e pedindo a Deus porque eu estava entrando em contato com um conteúdo de a gente fazer o evangelismo de uma maneira prática, em que fosse significativo realmente na vida das pessoas. Aquilo que vai trazer benefício, que ela vai enxergar de maneira prática imediatamente, não exatamente um conteúdo espiritual logo de cara, como a gente costuma fazer. E aí ele teve um sonho que bateu exatamente com o que eu estava orando, e a gente começou realmente a desenvolver a estratégia do A Gente Cuida, usando os métodos de Cristo, relatados ali por Ellen White em Ciência do Bom Viver, que o Salvador, ele se misturava com as pessoas e onde as pessoas estavam, demonstrando simpatia, e com isso ele identificava as necessidades, sanava as necessidades, com isso ele ganhava a confiança das pessoas e aí então chamava as pessoas para segui-lo. E aí a gente começou a trabalhar essa estratégia de realmente ir para a rua, tentar conhecer as pessoas, ver o que as pessoas realmente precisam e tentar servi-las naquilo que elas precisam, não naquilo que a gente acha que é legal, que é bom, que é importante. Eu conheci o projeto AGC como um todo e o AGC Kids, em especial quando a Marcele convidou a mim e ao meu esposo para apresentar o projeto. Foi num momento muito bacana porque a gente estava retornando para o Brasil e querendo realmente se engajar numa atividade que tivesse mais aquele cunho de missão mesmo, de interagir com pessoas. E quando a Marcele nos apresentou e nos convidou, nós nos prontificamos e já começamos a participar. Nós participamos praticamente de todos os eventos do AGC aqui na Praça Horácio Sabino, aqui no bairro da Vila Madalena, que hoje é onde é o nosso foco de atuação. Nós participamos dos AGCs Kids. Eu, particularmente, fico focada no atendimento às crianças, fazendo as atividades artísticas, na contação de histórias. E também fizemos feira de saúde. Em agosto do ano passado nós fizemos uma feira de saúde para as crianças aqui, foi muito, muito boa mesmo. E a gente também faz outras atividades, como desabafo, entrega de água na balada, mas o foco realmente tem sido aqui na praça. A primeira ação do A Gente Cuida, engraçado que não foi uma ação. E isso foi muito interessante porque a gente tem essa ansiedade de sempre tem que estar fazendo alguma coisa. A gente até falou na primeira vez que não vai ter logo, não vai ter música, não vai ter nada. A gente vai para a rua, conhecer o bairro, andar, caminhar pelas ruas e tentar entender a realidade das pessoas e bater papo com elas. É isso que a gente vai fazer, a gente não vai propor nada. E após isso, sim, a gente vai trazer os dados que a gente coletou, bater papo e aí propor alguma coisa. Então, a gente foi para a rua, bateu papo com as pessoas durante 3 meses, sem propor nada, simplesmente conhecendo as pessoas, tentando entender a necessidade do bairro onde a gente estava, entender um pouco o conceito, a realidade, o cotidiano do bairro. E aí a gente, após isso, elaborou uma ação, depois desse tempo, que a gente queria trabalhar na linha dos 8 remédios naturais, e a gente entendeu que naquele bairro tinha uma concentração muito grande de baladas, então uma forma da gente falar sobre a água era ir para a balada, tentar fazer com que as pessoas prestassem atenção na saúde delas naquele momento em que elas estão ingerindo álcool. Então era simplesmente isso, a gente foi para a rua, para as baladas, entregar água para as pessoas para conscientizá-las de que é muito importante ingerir água quando você vai consumir algum tipo de bebida alcoólica. Depois dessa ação, a gente começou um movimento ali de pequenos grupos em mesas. As pessoas comiam em mesas, que era a mesa da gente, para estudar realmente a Bíblia. E após isso era uma coisa interna, mas que se estendia para o externo. A ideia é que as pessoas continuassem esse convívio que elas começavam ali durante a semana, indo num parque, passeando, assistindo filme em casa, para que saísse do momento ali só do estudo, continuassem convivendo. Após isso a gente teve o Desabafa, e
foi uma iniciativa de ouvir as pessoas ali que estavam passando na Paulista. E depois a gente também fez um trabalho numa clínica de dependentes químicos, um trabalho de acolhimento, de espiritualidade. Trabalhava muito com eles a questão do perdão. Foi incrível esse trabalho também, mexeu demais com a gente, com o grupo, porque ali tinham adolescentes que tinham envolvimento com drogas e que eram assim assassinos, estavam ali por internação compulsória mesmo, e eles não aceitavam o que eles faziam, eles tinham muita dificuldade de se perdoar e achavam que Deus não poderia perdoá-los. Então foi muito legal, e nesse período a gente teve um resultado, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque a gente não trabalha por resultado, mas acontece que as consequências, os frutos vêm, de 80% de melhora no comportamento dos internos, o que para eles foi algo grandioso, porque tudo que eles faziam ali não chegava a 20% de melhora. O nosso trabalho aqui, basicamente, é de cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente, né? Então a gente desenvolve ações para poder ter acesso às pessoas e se aproximar das pessoas, né? Aqui na praça, propriamente dito, o nosso trabalho é desenvolver ações com as crianças e os pais, coisas que tragam valores e princípios para as crianças, né? Ajudando nesse desenvolvimento. E atividades com os pais também, para ajudar na questão da educação, no desenvolvimento das crianças, enfim. Então a gente tem palestras com profissionais na área de pedagogia, psicologia com os pais, a gente traz profissionais da área de saúde para poder trazer algumas orientações também. A gente teve na semana passada um profissional da área de saúde falando sobre a questão da gripe comum e H1N1, como identificar, enfim. Então é uma forma da gente prestar um serviço para essas pessoas também, ajudar, esclarecendo alguns pontos, né? No começo a gente tem que ter meio que uma quebra de paradigmas, né? A gente se veste um pouco mais à vontade e a gente vem falar com pessoas que a gente nunca falou, nós nunca vimos, né? Então você realmente tem que vir de coração muito aberto, muito focado, porque a ideia não é a gente interagir só entre nós mesmos do grupo, mas é realmente conhecer uma pessoa nova e trazer essa pessoa para fazer parte do nosso grupo. Para mim, isso faz muito sentido. Para mim, isso traz um significado do dia do sábado muito especial. Eu me sinto hoje assim, para mim é uma alegria acordar de manhã e falar, tô indo pra praça, sabe? Porque eu sei que eu vou encontrar pessoas novas, fazer amizades e começar contatos. Isso tudo pensando em levar para essas pessoas um pouco dos princípios do reino de Deus. Eu vejo que o cristianismo, ele vai muito além das paredes da igreja, né? Aqui nós estamos em contato direto com pessoas que precisam da mensagem e que elas não conhecem, talvez por preconceito, ou talvez porque nunca tiveram interesse. Então aqui o cristão, ele vem para a praça para se misturar com as pessoas como Jesus pediu e sermos influência para ela de alguma forma. E mostrar amor, mostrar servidão, mostrar um sorriso, um abraço. Então aqui eu sinto que a gente faz exatamente aquilo que Jesus pediu. Ide, vamos servir as pessoas, vamos cuidar delas e é isso que a gente faz aqui. Eu sempre falo que para mim esse projeto é a realização de um sonho, né? É a soma de tudo aquilo que eu acredito. E quando eu decidi abandonar minha carreira na área de tecnologia para começar a estudar teologia, para poder dedicar de forma integral para Deus a minha vida, eu tinha algumas preocupações, né? Porque eu creio muito que a figura do pastor ela tem que estar intimamente relacionada ao cuidado com a pessoa, aquele cuidado um a um, né? E eu tenho essa possibilidade aqui nesse projeto, né? Eu tenho a possibilidade de poder sentar, participar de cada um aqui, com as lutas, com as dificuldades. É algo assim enriquecedor. Na minha vida tem feito completa diferença de compreender o Evangelho como sendo realmente Deus que é amor e eu poder traduzir esse Deus através da minha vida de diversas maneiras. Não das maneiras que eu acho que são convenientes, mas das maneiras, da maneira como que eu percebo que as pessoas necessitam. E mudou completamente a minha visão de ser igreja, não tanto de ser Cristo para as pessoas, como de ser igreja quando eu estou com outras pessoas. E isso significou não só no momento em que a gente está reunido junto, executando alguma ação em meio a outras pessoas, mas no meu cotidiano, no meu dia a dia, que eu realmente me coloco sempre na posição de estar servindo quem precisa, quem eu encontro no meu caminho, sabe? Quando eu percebo que eu deixo escapar uma oportunidade, eu fico, meu Deus, me perdoa, me ajuda a agir diferente. Então, assim, traduziu realmente o que é evangelho, o que Cristo veio fazer aqui na Terra, traduziu de forma prática na minha vida. Eu acho que é um conceito que eu realmente entendi e comecei a aplicar. E aí
evangelho e cristianismo passou a ser outra coisa do que era antes, completamente diferente, teve muito mais sentido, significado. Eu realmente incentivaria quem está assistindo o programa e quem no futuro for ver, a se engajar em algum tipo de atividade ou de projeto que tenha esse cunho mais missional. Porque muitas vezes a gente tem, né, ou uma educação, uma tradição de ir mais aos sábados apenas a uma instituição, a uma igreja. E a partir do momento que a pessoa se dispuser a fazer algo, entrar em contato com as pessoas que estão no ambiente delas, a gente percebe uma diferença, um crescimento espiritual muito grande para nós mesmos e a gente percebe que a gente está fazendo o que o próprio Cristo fez. Então, se você tem aquela questão de liderança, por que não começar você mesmo a fazer? Começa um projeto. Se você acha que você quer primeiro começar acompanhando, no backup e ajudando, procura, pesquisa na internet. Eu posso te afirmar que hoje tem um grupo muito grande de movimentos e projetos voltados para isso. Então, vale muito a pena.